Você é realmente livre, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Muitos de nós pensam que, se não estão utilizando algemas, encarcerados em uma prisão, de fato usufruem de uma vida livre. Mas a Bíblia nos mostra a liberdade de uma maneira diferente e muito mais ampla. O fato é que, quando estamos distantes de Deus, lançados à nossa própria sorte, temos uma falsa sensação de liberdade. Contudo, a verdade é que, quando estamos caminhando dessa forma, somos escravos de nossos próprios desejos e vontades. Uma característica do pecado é que ele nos mantém cativos de uma prática que paralisa nossa vida, ao mesmo tempo que sussurra em nossos ouvidos o contrário, dizendo que estamos apenas usufruindo da liberdade. No entanto, quando submetemos nossa vida à obediência a Deus, é que vivemos em verdadeira liberdade, pois nada nos escraviza. Não se engane, as correntes que nos prendiam foram rompidas por Cristo. Portanto, não permita que nada neste mundo escravize você, pois Ele o chamou para a liberdade, na qual o que dirige você não são impulsos ou desejos, mas uma mente sóbria e centrada na palavra de Deus. Quando usufruímos desse nível de liberdade, as grades que nos impedem de avançar são quebradas e conseguimos caminhar em direção aos propósitos de Deus. O que tem paralisado você? Quantas vezes temos a impressão de que nossa vida está estagnada, mas, ao avaliarmos cuidadosamente, percebemos estar presos a velhas práticas ou sentimentos que nos têm impedido de seguir adiante. Consequentemente, perdemos a força, o ânimo e muitas vezes até mesmo a vontade de viver. Hoje Deus marcou esse encontro para transformar essa realidade em sua vida. Declare comigo: Deus Pai, em nome de teu Filho amado Jesus, eu me rendo a ti e entrego nas tuas mãos toda a minha vida. Não aceito mais nenhuma prisão que me impeça de viver a liberdade do céu na terra. Que assim seja. Amém. Palavra-chave de hoje: liberdade. Leitura bíblica, João, capítulo 3. O encontro de Jesus com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu,
a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso, João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.